Olá a todos, meu nome é Alexandre Nolasco, estamos aqui a pedido da BBM para realizar um estudo sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados que têm puro coração, do item 5 a 7, e que possamos durante esse estudo sair com o coração mais puro do que entramos, mais conscientes do que quer dizer isso, e que possamos também realizar isso em outros corações, não é? Que assim seja, que Deus abençoe muito a nós nesse momento. O capítulo e o referido item 5 diz o seguinte: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultérios. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Kardec faz uma observação mais à frente, dizendo: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é sinal de impureza. Mais à frente, ainda no item 7, ele vai dizer: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Então, ele diz que a alma nem sequer pensa no mal, e que à medida que ela avança, ela se esclarece. Então, a minha reflexão no nosso estudo vai ser exatamente sobre isso, porque toda vez que eu vou falar sobre o mal, ou que eu tenha sido incitado a falar sobre ele, eu penso muito numa filósofa do século passado, chamada Hannah Arendt, que escreveu um livro. Ela é uma filósofa teórica política, se não a maior, uma das maiores do século passado, talvez de todos os tempos, uma mulher internacionalmente conhecida, e ela cria um termo chamado banalidade do mal. E o que seria a banalidade do mal? Esse termo vem de um livro que ela escreve chamado Eichmann em Jerusalém. Eichmann em Jerusalém é o título de um livro de um evento que aconteceu de um nazista que foi preso na Argentina. Ele foi sequestrado na Argentina pelo governo israelense e levado para ser julgado em Israel. A Hannah Arendt foi convidada pelo governo americano. Ela era judia, tinha fugido da Alemanha quando começou a perseguição aos nazistas em 1933, foi para os Estados Unidos, e ela foi convidada por uma revista americana a ir lá cobrir o julgamento do Eichmann. Existe até filme sobre isso na internet, no cinema, que é o sequestro de Eichmann pelo serviço secreto israelense na Argentina. E o que acontece? Hannah Arendt vai para Jerusalém, esperando lá nesse julgamento encontrar um monstro, né? Eichmann tinha sido o responsável pela infraestrutura de transportes do povo capturado judeu, primeiro para os campos de concentração e depois para os campos de extermínio. Então, ele transportou ao longo desses anos todos do nazismo, do governo nazista e do seu terror, milhões de pessoas. E ele tinha sido altamente eficiente nisso. Ele era o responsável por toda a logística desse transporte. Na realidade, ele foi um dos caras que administrou a solução final. Esse julgamento acontece em 63, e quando Arendt chega lá esperando encontrar um sociopata, ela toma um susto, ela se assusta e vê um sujeito absolutamente comum, um burocrata super eficiente, um gestor zeloso e cumpridor das ordens, um excelente chefe de família, que tinha uma moral, né, uma ideia do seu próprio comportamento totalmente embotada. E aí o que ela faz? Em vez de ela apresentar a comunidade judaica um monstro, ela apresenta um cara muito comum, muito parecido com todo mundo ali que o estava julgando. E ela sofre muitas críticas da comunidade judaica por causa disso. Ela faz uma percepção nesse momento que quanto o mal se revela em nós,
por pequenas escolhas do nosso cotidiano. Até porque as escolhas de Eichmann, naquele tempo, na Alemanha, eram bem razoáveis, pareciam normais. Os judeus eram tidos como os devoradores da economia alemã, existe uma supremacia de raça, uma ideia, e era o que todo mundo achava legal, era todo mundo achava, ele foi com todo mundo, e dentro daquilo que todo mundo achava legal, não achava-se um mal, ele foi excelente. Então, surge essa tese, a banalidade do mal. E ela faz essa expressão acreditando que todos nós, de alguma forma, temos algo em nós que nos possibilita exercer esse mal, sem ao menos nos percebermos que estamos fazendo mal. Quando Eichmann é interrogado, ele diz que ele nunca matou ninguém, que ele não tinha feito mal a ninguém, que na realidade ele estava ali simplesmente cumprindo ordens. E ele foi bom no papel de cumprir ordens, de fazer o aceitável pela sociedade. E essa ideia que eu quero trazer para a ideia de pureza no coração, para essa ideia de Kardec de que quanto que a gente entende o que é o mal em nós, né? A gente vê hoje na nossa sociedade inúmeras postagens, e certamente dentro de grupos de WhatsApp você vê também a condição do ser humano de, sem conhecer alguém, declamar ódio pela pessoa. Declamar ódio pela pessoa simplesmente pelo que pensa. E em nenhum momento acreditam que estão fazendo algum mal. Pelo contrário, acreditam que estão fazendo isso em nome do bem. A gente vê um enorme descaso de algumas pessoas em nome da pandemia, andando sem máscara, não se preocupando, não é que não se preocupa em ser contágio, não se preocupando em contagiar outros. A gente vê, inclusive, pessoas famosas dando festas no meio de uma calamidade de mortos aí em nossa sociedade, no mundo todo. E é gente que está muito longe de se acreditar como expressão do mal, de estar tendo algum pensamento mal. Então, essa ideia da pureza do coração, quando a gente vê por esses olhos, a gente começa a se assustar até conosco mesmo. A gente pode ser que nenhum de nós tenha compartilhado alguma notícia falsa, mas certamente dentro dos nossos grupos a gente já viu alguém compartilhando notícia falsa, espalhando medo, espalhando ódio. Algumas pessoas em nossa sociedade, inclusive, contratam computadores para espalhar notícias falsas, fazendo milhares de postagens ao mesmo tempo, assumindo identidades e perfis falsos, para espalhar ódio e medo contra alguém contrário à sua opinião. E a gente entra nesse barquinho sem saber. De repente a gente publica uma condição dessa, de uma coisa na internet, sem se perceber, sem se esforçar para dar um olhar maior sobre isso, e a gente acaba aceitando a maledicência. Aceitamos a maledicência numa conversa, a maledicência em outro, quando a pureza do coração seria uma coisa bem diferente. Alguns de nós exercem o caminho de certa indiferença a certas situações da sociedade, a certas situações das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas. E quando a gente vê alguém que comete um erro, comete um mal, a gente logo assume a postura de juiz. A gente condena não só o ato, mas a pessoa. Uma coisa é a gente condenar o ato que traz desvalor à sociedade humana, que ataca alguém. Mas aí a gente começa também a entender o humano como diferente de nós que comete alguma coisa que a gente não gosta. A gente cria um abismo entre nós e eles. E eu queria lembrar que foram pessoas comuns, se achavam muito boas, que escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Por que a gente faz isso? Arendt toma um conceito de mal radical, que é um conceito de um outro filósofo, Immanuel Kant, qual ela era estudiosa, dizendo que o mal é radical, ele possui uma raiz em nós. Isso é interessante, pode parecer que é contrário à ideia do espiritismo, mas na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Radical de raiz. Qual é o que tem maior radicalidade? Está mais enraizado em nós? E a resposta é a seguinte, temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva-se todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos
há egoísmo. Por mais que lhes dei combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houver destruído a causa. Então é radical, e todos nós podemos exercê-lo e ser banal, porque a gente não percebe que o nosso egoísmo está atuando. E isso, qualquer um de nós está sujeito. Se não tiver severa vigilância sobre o que diz, sobre o que pensa e sobre o que age. Vai achar que está agindo com puro coração em favor do bem, quando na verdade está sendo armadilha do mal. Aí você vai fazer, como é que eu faço isso? A questão 642 do Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte. A pergunta é a seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta que o homem não pratique o mal? E a resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha só, o bem é uma coisa que existe esforço, determinação em querer ser do bem. Porque ser do mal, compartilhar algo contra o outro, é fácil, porque está enraizado em nós através do nosso ego. Ser do bem é o upgrade que nós damos em nós mesmos para a região da santidade, para a região da divindade, que é espalhar amor e bondade. Então, quando você estiver falando com alguém, quando você estiver contrário a uma posição de alguém, que eu não estou dizendo que não possa haver isso, contrariedade de posições, tome muito cuidado para ver se dentro daquele seu argumento, daquela sua postura, você continua com um sentimento de amor e bondade pela pessoa. Porque o que eu vejo, inclusive no meio espírita, é algumas posições contrárias a alguém, geralmente posições políticas, e a pessoa esquecendo da sua evangelização, do seu dever de espalhar amor e bondade, que é raiz da doutrina espírita, e se volta para a sua própria raiz do egoísmo, num pensamento próprio. Como é que a gente se porta dentro de nós quando a gente ouve um pensamento, uma opinião que não nos agrada? Como é que a gente vê aquela pessoa que pratica alguma ação na sua vida que é tida como mal? Que tipo de compaixão nós temos, não só pelos que sofrem, mas pelos que estão praticando mal? Não esquecendo que Jesus, uma de suas últimas palavras, é perdoai porque eles não sabem o que fazem. Uma coisa é o traficante que está no morro, que desce, que mata os nossos filhos, que rouba, que não teve acesso a tanta informação. Outra coisa somos nós, que temos evangelização em nossas casas, que fazemos culto no lar, que vamos ao centro espírita, que estudamos, ou que vamos à igreja. De nós, nos será muito mais cobrado. Por quê? Quanto mais lhes será dado, mais lhes será cobrado. Então, a nossa postura tem que ser muito maior. Jesus, em Mateus 5,20, diz uma frase formidável. Porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu tive muita dificuldade de entender essa palavra justiça, porque essa bem-aventurança, bem-aventurados os que têm sede de justiça, que serão saciados, está junto de bem-aventurados misericordiosos, que receberão misericórdia, alcançarão misericórdia. Quando você vai estudar isso, Carlos Pastorino, ele traz um grande escritor que trouxe muita informação para a nossa doutrina espírita, tem o Sabedoria do Evangelho, que é um livro fantástico, um compêndio de 8 livros, o Berton Holden, que também traz um estudo sobre o grego. Então, o termo justo, dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, ele não tem essa ideia de justiça política, justiça social que a gente tem. O termo dele, que é daikos, tem a ver com o justo, o observador da regra, o harmônico, o perfeito. Daí o ser desperfeito de Jesus. O que é ser desperfeito? O que é ser justo para nós? É seguir o Evangelho. É amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, orar pelos que vos perseguem. É olhar o que erra de uma forma afetuosa. Não estou falando para ter afeto bondoso pelo erro, mas pelo que erra. Isso é a nossa maior dificuldade para expressar a pureza do coração.
Então, para nós, existe uma diferença do termo justiça, do sentido social, que é o Estado impedindo a vingança pessoal, o olho por dente, dentro por dentro, e assumindo a possibilidade de impedir que aquele erro continue na sociedade. Mas a gente lembra que de um livro do Chico, que é a Libertação, e esse livro tem uma coisa muito interessante, que é, ele traz o Senhor das trevas mais, digamos assim, mais diabólico, que Chico nos trouxe através de seus livros, que é Gregório, um ex-papa, que estava 1000 anos nas trevas. Ele tinha uma cidade gigante nas trevas. E vários operadores da justiça. Desculpe. E ele se achava um justo, um juiz. Ele recebia nas trevas, não eram os praticantes daquilo que a gente entende como mal aqui, os que matam, os que roubam, os que tiram dinheiro dos hospitais públicos em meio de uma epidemia. Ele recebia lá os que tinham sede de justiça, que tinham sido roubados, que tinham tido os filhos assassinados e que desciam às zonas umbralinas com o coração carregado de dor, de sofrimento e de querer essa justiça dos homens. E ele realmente fazia isso. Ele botava os seus vassalos a ir junto àqueles que tinham causado o mal e acabar com a vida daqueles, perturbar filhos. Ele fazia um auê. E quem luta por ele é uma mãe chamada Matilde, que está há 1000 anos rezando por ele também, que para ser vista em nosso lar e pedir ajuda, a Gúbio, que é o mentor desse trabalho no livro Libertação, junto com a Andréa Luiz, ela tem que se materializar lá de tão angelical que já era a sua expressão. E, no fim, ele consegue se render, o livro traz isso, mas isso é muito interessante para que a gente possa entender que o valor da justiça para a gente. O justo para nós é aquele que, quando vê o mal, o combate, mas com compaixão pelo aquele que pratica. É aquele que olha para si e vê se a sua atitude, se a sua palavra no momento de encontro, seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, seja no encontro pessoal, está espalhando amor e bondade. Se você é aquele da oração de Francisco, que é onde houver ódio você leva amor, né? Que você busca muito mais compreender que ser compreendido, muito mais consolar que ser consolado. Essa reflexão dessa pureza de coração tem que ser diária. Eu mesmo aqui falando disso, eu certamente me vejo em alguns dias perdendo para mim mesmo a possibilidade de espalhar amor e bondade, por embarcar dentro de um círculo vicioso de conversa. Mas, graças a Deus, em algum momento eu sou acordado, eu sou trazido a um repensar sobre mim mesmo. É isso que eu quero que vocês fiquem muito atentos a que tipo de expressão nós estamos causando na sociedade. Quando a pessoa nos chega, e eu tenho muito isso, que eu tiro da ideia do cara que está em cima do muro, que não está de lado nenhum. Por quê? Porque a sociedade hoje exige de você um lado. A sociedade está maniqueísta, que é a expressão de um lado, que é derrotar o outro. E a gente vê uma sociedade cada vez mais com o seu tecido social esgarçado. O que a gente tem que fazer é, aonde nós formos levados, mostrar pureza no coração, o coração reto e justo que segue esse evangelho. Porque senão nós seremos os nossos grandes cobradores. E a gente vê em livros espíritas o quanto nós temos sofrido como espíritas e temos recebido tanta informação e não temos sido colocado em prática. A nossa chegada no outro lado da vida, e temos que ser conduzidos a hospitais para conseguirmos nos recobrar da ideia de que a gente acreditava ser uma pessoa e éramos outros. Então, essa minha palestra é uma reflexão para mim e que eu espero que seja para todos. Se diante aos encontros da minha vida eu estou espalhando amor e bondade, eu busco essa santidade em mim. Amor puro hoje em dia é isso. O esforço, a questão 642 do Livro dos Espíritos que eu li, praticar o bem com todo o seu esforço, senão você vai ser expressão do mal. Para que a gente não se assuste, para que a gente lute a cada dia, para diante dessa sociedade tão esgarçada, sermos as mãos, sermos pontes, sermos um coração que une.
Eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto a essa casa, a todos os irmãos que aí se encontram, aos irmãos que aí já se encontram em outro plano, que já pertenceram a essa casa e desencarnaram, que já trouxeram tanto afeto ao meu coração e ainda trazem. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair desse momento tão difícil melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus.